Nossa, esse Fire Force é muito maneiro, tem ação e uma animação bonita. O que você está assistindo, filho? Ah, pai, é Fire Force, um anime bem Meu Deus do céu! Você está de castigo, moleque, assistindo essas coisas sem vergonhas. Mostra depois pro pai para ver se é erótico assim mesmo. Maldito Eixi desnecessário. Se você assistiu o anime, provavelmente já se deparou com aquelas cenas que parecem estar ali só para chamar a atenção. Mas, será que isso é realmente o problema? O ecchi sempre esteve presente em muitos animes, às vezes como parte da história, outras vezes só como puro fanservice. E é justamente aí que surge a dúvida: isso é algo necessário ou só uma forma de apelar para a audiência? Tem gente que acha que o ecchi ajuda a deixar o anime mais interessante, mais chamativo, enquanto outros dizem que se estraga completamente a experiência e tira o foco do que realmente importa. Mas afinal, quem tá certo nessa história? É sobre isso que iremos falar hoje. Eu sou o Narrador 42 e seja bem-vindo ao meu canal. Já vai deixando um like, se inscreve para não perder os próximos vídeos e bora nessa! Mas antes de tudo, a gente precisa entender de onde vem o ecchi e o que ele realmente significa. O termo ecchi vem do japonês e de forma bem direta ele está ligado a algo mais sensual, provocativo, algo com uma certa malícia, mas que não chega a ser explícito. É aquele tipo de conteúdo que sugere, que brinca com a imaginação, que usa enquadramentos, situações e até o comportamento dos personagens para causar esse efeito, sem necessariamente mostrar algo que dê forma direta. E é isso que diferencia o ecchi de algo muito mais pesado. Enquanto existe um limite claro onde o conteúdo passa a ser totalmente explícito, o ecchi fica justamente nessa linha intermediária. Ele trabalha mais com a insinuação, com o exagero e com o humor. E muitas vezes até em situações absurdas que já viraram praticamente um padrão dentro dos animes. Agora, sobre a origem do termo, ela não é 100% definida, mas existe uma teoria bem aceita, de que ecchi vem da forma como os japoneses pronunciam a letra H, que por sua vez está ligada à palavra hentai. Com o tempo, isso acabou virando uma forma mais leve, quase como uma gíria, para se referir ao com teor mais sugestivo. E quando a gente olha para a história dos animes, esse tipo de elemento começou a ganhar mais força, principalmente ali entre os anos 80 e 90. Foi quando a indústria começou a perceber que esse tipo de conteúdo chamava atenção, gerava engajamento e ajudava as obras a se destacarem. Não era algo central no começo, mas aos poucos foi sendo incorporado em vários gêneros, desde comédia até ação. E um ponto que muita gente não percebe é que, no Japão, o ecchi nem sempre é tratado como algo sério ou pesado. Na maioria das vezes ele aparece de forma cômica, aquele clássico mal entendido. O personagem que tropeça e cai numa situação constrangedora, roupas que rasgam do nada, cenas exageradas claramente não são para serem levadas tão a sério. Ou seja, o ecchi não nasceu exatamente como algo essencial para a história, mas sim como um recurso, um elemento que pode ser usado para o humor, para atrair atenção, ou até para reforçar certos aspectos dos personagens e do mundo. E é justamente por isso que essa discussão existe até hoje. Quando a gente começa a olhar na prática, fica ainda mais fácil de entender como o ecchi funciona dentro dos animes. Porque não é só uma coisa específica que define isso, são vários elementos que aparecem com frequência ao longo da história. E quanto mais elementos se repetem praticamente em todo episódio, mais aquele anime entra de vez nesse estilo. Um dos exemplos mais clássicos são as cenas e ambientes perfeitos para isso acontecer, tipo de banho, piscina, praia ou aquelas famosas fontes termais. É quase um padrão, os personagens vão para um lugar desses e de alguma forma surge uma situação constrangedora, um ângulo mais provocativo, alguma coincidência, claramente não é tão coincidência assim. Outro recurso muito comum são cenas de ação, onde, convenientemente, as roupas começam a rasgar durante a luta. E isso não é por acaso, é algo pensado justamente para criar esse apelo visual enquanto a cena acontece. Em alguns casos, até as transformações dos personagens, principalmente em animes com garotas mágicas, acabam sendo feitas de um jeito mais sensualizado. E claro, tem também o uso da imaginação dos personagens, aqueles momentos que, de alguma forma, começa a fantasiar em alguma situação. E o anime mostra aquilo de forma exagerada, isso também entra bastante dentro do ecchi. No fim das contas, parece que qualquer situação pode virar uma desculpa para inserir esse tipo de cena, seja de forma rápida ou mais evidente. Agora, um detalhe curioso é como essas cenas são mostradas. Muitas vezes existe censura, aqueles famosos feixes de luz, fumaça, objetos muito bem posicionados para esconder certas partes. E o mais interessante é que isso pode mudar dependendo de onde o anime é exibido. Algumas versões mostram mais, outras escondem mais. Mesmo quando existe nudez, ainda existe um certo limite. Em muitos casos, algumas partes são ocultadas ou sugeridas, justamente para não ultrapassar essa linha que separa o ecchi de algo mais explícito.
ou seja, continua sendo algo sobre sugerir do que mostrar de fato. Outro clássico que praticamente todo mundo já viu é o famoso Panchira, aquele momento rápido que aparece a calcinha da personagem. Parece algo simples, mas virou um dos símbolos mais conhecidos do ecchi, e quase sempre vem acompanhada de uma reação exagerada de algum personagem, seguindo, claro, de uma consequência cômica. E tem também aqueles momentos que o anime te faz pensar que algo mais sério vai acontecer, de uma cena em silhueta ou uma situação ambígua. Mas, no fim, não passa disso. É mais uma brincadeira com a percepção do espectador do que algo mais explícito de verdade. Se a gente pegar exemplos famosos, isso ainda fica mais evidente. Em High School DxD, por exemplo, o ecchi é praticamente parte da identidade do anime. Está presente o tempo todo, seja nas cenas, nos personagens ou até na forma como a história se desenvolve. Já em To Love Ru, essas situações de acidente e constrangimento acontecem o tempo inteiro, sempre empurrando o limite do ecchi, mas sem cruzar totalmente a linha. Por outro lado, um anime como Kill la Kill usa esse tipo de elemento de uma forma diferente, mais estilizada, quase como parte da narrativa e da proposta visual da obra. E é justamente vendo esses exemplos que dá para perceber uma coisa importante. O ecchi não aparece sempre do mesmo jeito, mas ele segue certos padrões que já viraram praticamente uma linguagem dentro dos animes. Mas aí entra uma parte que divide completamente a comunidade, a forma como o público enxerga o ecchi. Porque isso muda muito dependendo de onde a pessoa está. No Japão e em boa parte do Oriente, esse tipo de conteúdo costuma ser visto de uma forma bem mais tranquila. Muitas vezes é encarado como algo comum e até meio cômico. Parte da linguagem dos animes mesmo, não necessariamente algo que precise de uma grande discussão por trás. Já no ocidente, a reação costuma ser bem diferente. Principalmente hoje em dia, com redes sociais como o Twitter, esse tipo de conteúdo acaba sendo muito mais questionado, criticado e até problematizado. Tem gente que vê como algo desnecessário, como objetificação. Isso gera debates constantes. E não existe exatamente um lado certo aqui, são visões culturais diferentes. O que para um público é só uma piada exagerada ou fanservice, para outro pode parecer algo fora do lugar ou até incômodo dentro da história. Mas, independente disso, tem um ponto que muita gente concorda. Quando o ecchi é mal utilizado, ele realmente atrapalha. Porque existem animes que simplesmente não precisam disso, ou usam de uma forma tão forçada que quebra completamente o clima da obra. Aquela cena que você está tão envolvido na história, na tensão, e do nada entra um momento de ecchi totalmente deslocado. Isso tira a imersão na hora. Um exemplo que muita gente comenta é One Piece. No mangá original criado por Eiichiro Oda, esse tipo de exagero não é tão forte quanto no anime, mas na adaptação, principalmente com o passar do tempo, alguns personagens como a Nami e a Nico Robin acabam sendo bem sexualizadas. E isso não acontece por acaso, existe também um lado comercial muito forte nisso tudo. Design mais chamativos, corpos mais exagerados, tudo isso ajuda a vender produtos como action figures, posters e outros itens. Ou seja, o ecchi também pode ser uma estratégia de mercado. Só que aí volta aquela questão, até que ponto isso agrega e até que ponto só desvia o foco? Porque quando é bem utilizado pode até funcionar dentro da proposta, mas quando é só colocado só por colocar, acaba ficando artificial. E aí sim vira motivo de crítica. E é por isso que esse tema gera tanta discussão até hoje. Agora, sendo bem direto, essa é a parte onde entra a minha opinião. Pra mim, o ecchi vira um problema de verdade quando ele aparece em obras que claramente não precisam disso. Principalmente em histórias mais sérias, com uma proposta mais pesada, onde você está envolvido com a narrativa e do nada entra uma cena que quebra completamente o clima só pra apelar. Isso pra mim é um erro grave. E o pior ainda é quando o material original nem era assim. Como eu já citei, One Piece é o exemplo claro disso. No mangá, esse lado é bem mais controlado, bem mais natural. Mas no anime, isso acaba sendo exagerado em vários momentos. Principalmente com personagens como a Nami, a Robin, a Hancock e praticamente todas as mulheres bonitas do anime. E aí deixa de ser algo orgânico e passa a parecer só uma tentativa de chamar a atenção. Agora, isso não significa que eu acho o ecchi ruim em qualquer situação. Eu gosto quando ele é utilizado de forma cômica, quando o anime assume isso e até brinca com o próprio exagero, quando vira parte do humor da personalidade dos personagens e não algo jogado no meio da história sem motivo. Um exemplo disso é Air Gear. O anime já tem um humor mais pesado, mais ácido, então esse tipo de cena acaba combinando com o tom da obra. Não parece deslocado, pelo contrário, agrega no estilo, deixa tudo mais exagerado e até mais engraçado dentro da proposta. Outro caso é Fire Force. Muita gente critica e eu entendo isso, mas ali, pelo menos, isso faz parte da própria personagem. Não é o que aparece do nada só por aparecer. Tá ligado à personalidade dela, ou o jeito que ela foi construída. Então, mesmo que nem todo mundo goste, ainda faz sentido dentro da obra. Agora tem um ponto que eu acho que precisa ser falado de uma forma bem direta. Se a pessoa consome esse tipo de conteúdo só por causa disso,
só pra ficar vendo personagem feminina de forma sexualizada e já passou ali de uma certa maturidade, isso já deixa de ser sobre anime. Fica uma parada meio vazia, sem conteúdo e sinceramente bem questionável. Porque no final, anime é história, construção, personagem e emoção. Reduzir tudo isso a só esse tipo de elemento é ignorar completamente o que a obra tem de melhor. Então pra mim, o ecchi não é um problema em si. O problema é como, onde e como ele é usado. No fim das contas, ecchi não é algo simples de julgar como certo ou errado. Ele pode funcionar, pode agregar, mas pode fazer parte da identidade do anime. Pode até deixar tudo mais divertido quando é bem utilizado, mas ao mesmo tempo, quando é colocado sem propósito, quando quebra o clima ou desrespeita a proposta da obra, ele vira um problema. E é exatamente por isso que essa discussão nunca acaba, porque tudo depende do contexto, da intenção e principalmente de como isso é executado. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que o ecchi é realmente necessário nos animes ou pra você isso já passou do limite e só atrapalha? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero muito ver o que vocês pensam sobre isso. Se tiverem mais ideias de temas para vídeos, podem mandar também, que eu sempre estou de olho no que vocês sugerem. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!